Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim: E falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse texto de Atos capítulo 4. E é interessante porque a gente pode pensar, o homem estava coxo, diz o texto, capítulo 4, que estava há 40 anos, e ele era coxo de nascença, então há 40 anos ele está ali coxo, a vida toda ele esteve na porta da igreja, na porta do templo, fazendo ali aquele momento de colher esmolas. Ele é curado, há um reboliço, porque ele entra na igreja pulando, saltando, né? Quebrou a liturgia, né? E agora, meu Deus, quebraram a liturgia, né? E você pensa assim, poxa, depois de um momento desse, Pedro e João, então, foram carregados no colo, botaram eles num resort, né? No hotel 5 estrelas, né? Porque esses homens são homens de Deus. Foi isso que aconteceu? Não. Botaram os homens na prisão. A polícia chegou, né? Os guardas do templo chegaram, os sacerdotes chegaram, não gostaram do que viram e prenderam a Pedro e João. Eu creio que Deus tem agido mais em prisões do que em liberdade.
E eu queria que você guardasse isso. Há momentos da nossa vida que a gente se sente literalmente preso a alguma circunstância, a alguma situação. E lembre-se, são nesses momentos que o milagre acontece. Porque muitas vezes nós estamos na liberdade, nós estamos tranquilos, pulando, saltando de alegria, contentes. E de verdade, muitas vezes a gente até esquece de Deus nesses momentos. Mas quando a gente vive momentos realmente em que eu me sinto preso a uma circunstância, então a gente se coloca na mão de Deus. E é justamente nesses momentos que Deus disse: era isso que eu queria. Eu queria você perto de mim. Porque o nosso Deus é um Deus amigo, um Deus que caminha conosco. Esse momento de Atos Apóstolo capítulo 4, para mim, marca profundamente a nossa compreensão de que a nossa vida não é só flores, há espinhos. E principalmente porque estamos no caminho de Deus, haverão perseguições. E haverão momentos de prisão. É interessante esse texto porque o texto diz que eles estavam ali, de repente, na Porta Formosa, falando de Jesus, falando da ressurreição em Cristo, falando do amor desse Cristo, e aí, porque estavam falando disso, é que eles foram presos. E a polícia resolveu deixar eles passar a noite na prisão. Nesse texto me diz que a sua felicidade incomoda. Guarde isso. A sua felicidade incomoda. Há situações na nossa vida que eu vejo que pessoas ao nosso redor ficam incomodadas. E a gente pensa, mas eu sou pobre. Não sou milionário, não sou assim, né, um ator de cinema, não sou assim eloquente, um Einstein da vida. Por que eu incomodo tanto? Porque a felicidade em Cristo incomoda. A felicidade em Cristo Jesus, e esse texto me mostra exatamente isso, porque eles ficaram ressentidos, diz o texto. O versículo de número 2 diz: ressentidos por ensinarem eles ao povo. Então eles começaram a olhar e ver aquela multidão, e a multidão está ouvindo, não uma compreensão teórica, mas eles estão ali bebendo, participando daquele momento, daquela coisa gostosa de estarem juntos, partilhando a palavra de Deus, e chegam os sacerdotes e ficaram ressentidos. Ressentidos porque eles queriam manter ali uma coisa, né, teórica. Naquele momento, Israel passava por uma coisa que hoje eu vejo similar também, uma profissionalização dos púlpitos, uma profissionalização, né, do sacerdócio. Os sacerdotes, eles buscavam de alguma forma agradar as autoridades romanas para eles se manterem no seu status, um status pessoal. É importante para eles que eles mantivessem esse status. E eu vejo hoje muitas vezes acontecendo o mesmo, gente que está preocupado com o seu status, né? Porque é fulano, porque é Beltrano, né? Porque o título fulano de tal. Eu penso, se eu chegar na glória, né? Digamos que eu vou para a glória, né? Então eu vou para a glória. Chegar diante de Deus e falar assim: não, porque eu sou apóstolo. Ele, hã? Quem? Não, apóstolo Richard. Quem? Não, pastor Richard. Hã? Quem? Aqui, deixa eu mostrar minha credencial aqui, né? Credencial de pastor, reverendo Richard. Ele, hein? Quem é a minha sabedoria diante de Deus? Quem sou eu diante da glória e da majestade de Deus? Vou eu querer impressionar Deus com um título?
E esse momento justamente acontece essa luta de poder, de prestígio, é uma coisa pegajosa, porque eles olham para aquilo que está acontecendo e ao invés de ficarem contentes, porque houve um milagre, um homem estava coxo 40 anos e passou a andar, entrou no templo, pulando, saltando de alegria, a multidão está ouvindo o que Pedro e João estão falando, estão bebendo esse momento, e diz o texto que eles ficaram ressentidos. Fiquei de mal. Não gostei. Fiquei, de bico. Porque eu não tenho isso. As pessoas às vezes vão olhar para mim e para você porque nós temos um relacionamento com Deus, e não é um relacionamento profissional, não é um relacionamento teórico, mas é um relacionamento realmente em que nós abrimos o nosso coração, expomos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, as nossas dores diante de Deus, e diante de Deus eu não preciso florear, fingir nada, porque Deus me conhece. Conhece os meus pensamentos antes que eles me cheguem aos lábios. Eu preciso florear alguma coisa? Eu vou pensar agora o que eu vou falar. Já ouviu o meu pensamento. E assim Deus está trabalhando comigo e com você, e quando a gente entende isso, e a gente se entrega realmente, de verdade, diante de Deus, então causa inveja, incomoda. E por causa dessas pessoas, nós vamos parar muitas vezes na prisão. Eu penso aqui, Pedro e João podiam ter olhar para esse momento e dizer assim: mas Senhor, é justo, nós oramos em teu nome e o cara foi curado. Havia uma multidão de 5.000 pessoas ali ouvindo a palavra de Deus, e agora a gente está na prisão por causa disso. É justo? Muitas coisas vão acontecer e eu digo que não é justo, mas Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Embora naquele momento eu e você nos sintamos injustiçados, mas Deus tem um propósito. E como a nossa vida não é de circunstâncias, então aquele momento vai passar. E quando passar esse momento, a glória de Deus é manifesta. E aquele que mais se incomodou ou ficou ressentido comigo e com você, vai ter que reconhecer que Deus é Deus. E que Deus faz. E está fazendo na minha e na sua vida também. Vira a pessoa ao seu lado antes que ela durma e diga para ela: Deus está agindo na sua vida, confie nele. Confie em Deus. E é interessante esse momento porque eu vejo que aqui esses sacerdotes, ali impedidos de verem um milagre acontecer, o que Deus está fazendo assim maravilhosamente, então eles queriam arrumar uma forma de bloquear isso, de calar isso, de impedir isso, de amarrar isso. Então eu vejo que muitas vezes os sacerdotes profissionais que não estão aparecendo na mídia, que não estão dando ibope, eles vão querer calar o outro, impedir o outro, mesmo que seja a voz de Deus falando através de um pequenino. Deus tem um propósito nesse caminhar para mim e para você. E a segunda coisa que eu vejo então nesse texto é quando a igreja deixa de ser igreja. Igreja pode deixar de ser igreja? Pode. Por isso que a gente falou aqui de reforma, Houve um momento que a igreja primitiva caminhou, se institucionalizou, e daqui a pouco a gente vê isso na história, aí começa a ver uma hierarquia, o pastor, o cardeal, o bispo, o arcebispo, e agora quem é o bispo mais importante? E aí começou a haver a disputa, o bispo que está em Jerusalém, o bispo que está em Roma, o bispo que está em Antioquia, e daqui a pouco a história começa a ver, não, o bispo que está em Roma é o mais importante. E aí daí veio o papismo.
E aí houve a reforma, porque chegou um momento que estava insustentável a ação do sacerdócio profissional. E a gente pensa, então agora todos os protestantes são salvos, está tudo maravilhoso. Mas não é verdade. Chegou um momento que a própria reforma também ficou desgastada, porque a institucionalização, a profissionalização do sacerdócio começou a gerar de novo aquela coisa que eu sou mais importante que você, e eu acho porque eu tenho título tal, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e eu de novo fico pensando, eu vou chegar diante de Deus, eu tenho teologia, eu tenho pedagogia, eu tenho um mestrado em psicologia, e eu vou chegar diante de Deus, olha Deus, eu tenho tudo isso, e ele vai falar, hã? Isso diante de Deus não é nada. Eu não impressiono Deus com títulos. E aí houve um momento que a própria igreja protestante precisou despertar para uma outra realidade. E aí nós vemos os evangélicos. 1817, há um movimento de restauração na cidade de Genebra. E essa igreja é fruto disso. E a partir daí veio a Cruz Vermelha. Henri Dunant foi um dos fundadores dessa igreja. Então nós estamos num lugar onde é histórico, onde a história começa de novo a se rever, a se recapitular, a se repensar, a se ver novamente no espelho. Será que eu estou realmente dando frutos ou eu estou vivendo uma profissionalização da fé? E eu vejo nesse texto que a igreja deixou de ser igreja. Eles saem da prisão e vão se apresentar diante do Sinédrio. O Sinédrio, nessa época, é um tribunal que tinha poderes e autoridade para julgar as pessoas. A única coisa que eles não podiam era matar uma pessoa. Mas se eles julgassem que essa pessoa era réu, deveria ser penalizado com a morte, encaminhavam isso para os romanos, e lógico, os romanos recebendo algo que vem diretamente do Sinédrio, vai acabar acatando, porque é o Sinédrio. E o que era o Sinédrio na época? O Sinédrio era a composição de 71 sacerdotes. E a maioria desses sacerdotes eram compostos pelos sumos sacerdotes. E aí a gente começa a ver a profissionalização da fé. O sumo sacerdote, ele era aquele que deveria ocupar o cargo de sumo sacerdote e seria vitalício até a morte dele. E aí, quando ele morresse, então assumiria outro sumo sacerdote. Mas nesse período que nós estamos vivenciando esse texto, período de 37 a.C. até 67 a.C., o cargo de sumo sacerdote foi mudado 28 vezes. Então, praticamente em 30 anos, um sumo sacerdote muda de novo a cada ano. E a gente vê, então, a necessidade do homem estar tendo status. Esse texto é interessante, marca bem claramente, porque ele diz que Anás, começa a julgar a Pedro e João, Caifás é o ex-sumo sacerdote. Na verdade, Anás é genro de Caifás. Então, Caifás deixa o cargo de sumo sacerdote e dá para o genro dele, para ir ser o sumo sacerdote no lugar dele. Então, você já vê que há um jogo político ali, tentando manter um status. Nesse grupo de mudança de 28 sacerdotes, a maioria deles, apenas 4, não saíram de 4 famílias sacerdotais. Então, nós somos de 24 sumos sacerdotes, saíram de 4 famílias sacerdotais. Então, é assim, não sou eu, agora é o Isaías, amanhã vai ser o Carlinhos, e depois do Carlinhos vai ser o Fernando, e depois vai ser, então, aí a gente volta de novo, então vai ser o Carlinhos. Então, só muda
o nome, mas o jogo é o mesmo. É isso que eu falo, que a igreja deixou de ser igreja, deixou de buscar realmente a Deus, deixou de realmente vibrar com o milagre que Deus está fazendo a cada dia, deixou de orar e entregar o seu coração diante do altar de Deus, deixou de jejuar e botar o seu coração na mão do Senhor, buscando a justiça, mas não, em primeiro lugar o meu status. Atos 4 fala para mim e para você que houve um momento que o status estava sendo mais importante. E Deus está dizendo, eu não estou preocupado com o status humano. Quando eu quero, o coxo anda, o mudo fala, o cego enxerga. E sou eu que mudo as escrituras. Sou eu que quero transformar todas as coisas. E é interessante porque nessa época era deixado de uma forma até hereditária, né? De pai para filho, a questão de ser sumo sacerdote, quando na verdade eu tenho que buscar a Deus constantemente, porque se eu mesmo não estiver no caminho do Senhor, eu não estou qualificado para ser sacerdote. Então primeiramente a palavra de Deus vem a mim, e toca o meu coração, e transforma a minha vida. Se a minha vida não é transformada diariamente no altar de Deus, eu também não tenho o que falar, eu não tenho o que viver, eu não tenho frutos na minha vida, porque é uma vida sem sentido. E eu vejo hoje muitas igrejas tendo, infelizmente, essa visão, uma vida sem sentido. Igrejas que estão mais preocupadas com o número de membros, com o dízimo de membros, com a arrecadação do que está acontecendo, com o status de estar na mídia, do que o Senhor fale, do que o Senhor ministre, do que a liberdade de estar na casa de Deus e abrir o coração e sermos nós mesmos sem medos, sem obstáculos, sem barreiras, abrirmos realmente o nosso coração diante de Deus. E o texto foi bem claro, porque eles então olham para aquele momento e dizem, a gente tem que impedir isso, nós temos que parar com isso. E eles ameaçam então a Pedro e João, olha, vocês parem de falar no nome desse Jesus aí, vocês parem de pregar a esse Jesus, vocês parem com isso. E aí eu vejo o que é ser igreja. Eu vou ver o que é ser igreja quando a câmera desliga, quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando não há a vaidade dos homens, quando eu estou de chinelo de dedo, né, e bermuda. Isso é ser igreja. E são nesses momentos que a gente tem que ter coragem para dizer não à vaidade humana. E esse texto me marca porque chega ao conhecimento dos sacerdotes, diz o texto, e eles tomam a decisão que tinham que impedir a Pedro e João de falar desse Jesus. E Pedro então simplesmente diz, tomai conhecimento do que está acontecendo. Esse Jesus que vocês estão tentando dizer que a gente não pode pregar, é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Foi ele e mais ninguém que começou a nossa história. Ele é a pedra angular da minha história. Como eu vou dizer não? Como eu não vou falar de Jesus? Como é possível não dizer de um Deus que está atuando na minha vida? Sai pelos meus poros, é além de mim, vai além da minha capacidade racional, vai além da intimidação. Ele é a pedra angular. E não há outro nome, não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. Não há como dizer outra coisa. E eu vejo nesse momento a coragem de dizer não.
Há momentos em que eu e você precisaremos ter coragem para dizer não, porque eu não tenho que ser simpático com ninguém. A gente às vezes é empurrado, é pressionado a sermos simpáticos, mas eu não tenho que ser simpático, eu tenho que ser empático. Simpatia é uma coisa, empatia é outra. Simpatia eu tenho que ser cordial, tenho que ser educado, ok, tenho que ser cordial, educado, isso é verdade. Mas muitas vezes porque você me pressiona e para que eu não diga a verdade, você se acabe escandalizando, eu me calo, e não é isso. Empatia é mesmo que você vá se escandalizar, eu vou falar a verdade, porque a verdade é Cristo, e não há outro nome diferente de Cristo. A gente às vezes vai falar para a pessoa sobre Jesus, e a pessoa, eu não quero discutir religião. Eu não estou discutindo religião, estou falando de Cristo. Ele é a pedra angular. Não estou falando de uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C, não falo de uma instituição A, uma instituição B, uma instituição C, eu estou falando de Cristo. E Cristo é a pedra angular. E é Cristo que vai operar, às vezes, em algumas instituições, porque se ela não se abrir a Cristo, não vai haver ação de Deus lá dentro, né? A gente tem que entender também isso. Lutero falava da igreja visível e a igreja invisível. Ele falava, a igreja visível são as instituições que a gente conhece. A igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja católica, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus e outras mais que a gente conhece. É a igreja visível. Mas ele disse assim, muitas vezes nós temos que estar atentos à igreja invisível. Porque a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja batista, a igreja católica, a igreja metodista, a igreja Assembleia de Deus, não salva. Quem salva é Jesus. E vão haver pessoas dentro dessas igrejas que não estão salvas. E vão haver pessoas dentro dessas igrejas que estão salvas em Cristo Jesus. Se eu não colocar o meu coração no altar de Deus e não deixar Deus atuar na minha vida, não interessa que eu seja pastor, bispo, diácono, apóstolo, presbítero, é um título. E é isso que vivia esse momento a igreja. O sacerdócio era um título. Mas esses sacerdotes tinham autoridade para mandar matar. Era a nata da sociedade de Israel. Os sacerdotes eram compostos pelos saduceus, os homens mais ricos de Israel, os homens mais importantes de Israel. E Pedro vira para essas pessoas e diz, eu não posso me calar. Existem dois tipos de coragem. Existe a coragem, que nós poderíamos dizer que é a coragem tímida, é a coragem de momento, circunstancial. Eu, num rompante, num impulso, eu vou lá e faço. E eu não meço consequências, porque eu tive um ato de coragem. Mas isso foi um ato de coragem. Mas não é isso que acontece aqui. O que acontece aqui é uma coragem consciente. É uma coragem que há uma razão. É uma coragem que há uma compreensão. Pedro, quando está falando diante do Sinédrio, ele fala, vocês julgaram a Jesus e mataram a Jesus. E eu não posso me calar, porque Jesus é a razão da minha vida. Isso é coragem. E haverá momentos que eu e você vamos precisar de coragem, e essa coragem só acontece realmente pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Coragem para não sucumbir diante daquilo que quer me espremer, me encostar na parede, me intimidar. E eu vejo nesse momento essa visão muito da intimidação. E só um jeito de nós não nos intimidarmos. Nós precisamos nos enchermos do Espírito Santo. Eu acho que a cada dia mais a igreja vai precisar se encher do Espírito Santo, para não se intimidar,
não se acovardar, não ficar de alguma forma acuada na parede diante de algumas formalizações da fé, de algumas profissionalizações da fé. E por último, eu vejo aqui, infelizmente, quando a igreja deixa de ser igreja, a ação dos legalistas. O Sinédrio não estava preocupado com a cura daquele homem. O Sinédrio não estava preocupado de que a palavra daqueles dois homens, Pedro e João, estava trazendo mudança, e essa mudança era boa. O Sinédrio estava preocupado com o seu status, com a sua ação legal, com a sua vida profissional. Eu vejo aqui nesse primeiro momento que eles olham para esses dois homens. Pedro e João são pescadores. E a palavra de Deus diz que eles olharam para eles e acharam que esses homens eram iletrados e incultos. Então ele olha com desprezo. Você não tem o estudo que eu tenho. Eu tenho uma graduação, eu tenho um master, eu tenho um doutorado, eu tenho um pós-doutorado, e você é o pescador. Iletrados e incultos. Quando eu olho para uma pessoa e julgo ela iletrada, eu estou dizendo que ela não tem estudo, ela não tem compreensão acadêmica. Mas você conhece gente que tem academia, que tem estudo e continua sendo ignorante? Continua tendo atitudes perversas? Continua tendo palavras maldosas? Continua tendo uma prática diária perversa? Eu conheço muitos. Porque não basta o estudo para que eu tenha um caráter realmente de honestidade, ou de bondade, ou de retidão. E o sacerdote, ao olhar para esses dois homens e dizer, vocês são iletrados, eu acho que isso soa mais mal para eles mesmos, na minha opinião. Alguém dizia para mim, você não tem estudo. Eu falei, que bom. Eu prefiro não ter estudo e ter educação do que não ter como você, uma pessoa mal educada. E a gente vê muito isso, porque quanto mais a pessoa tem status, tem dinheiro, tem posição, ela gosta de pisar nos outros, dizer que você não tem, você não é. Como se o status, o dinheiro que ela tem, lhe desse garantia para entrar no céu, né? E às vezes, né, acho que vai entrar no céu de Ferrari, né? Ferrari não entra no céu. Infelizmente, as pessoas estão pensando assim, né? E quando ele fala que você é uma pessoa inculta, essa palavra no grego é a palavra que deu origem à palavra que você conhece em todas as línguas. Idiota. Então, idiota tem tudo quanto é língua. Você tem idiota em grego, em hebraico, em português, em francês. É a mesma palavra. Ele olha então para esses dois homens que são pescadores e acha que eles são idiotas, são incultos. Ele menospreza essas duas pessoas. E isso é uma forma de intimidar. Porque muitas vezes nós estamos diante de pessoas e achamos que nós estamos, né, inferiores a essas pessoas. Quando na verdade Deus diz, não, meu filho, você é superior a este. Porque embora ele tenha status, embora ele tenha dinheiro, embora ele tenha estudo, ele está ainda abaixo daquilo que você é, como meu filho, como minha igreja, como o corpo de Cristo Jesus. E nesse momento eu vejo exatamente isso, porque eles olham com desprezo e tratam esses dois homens pescadores como idiotas, iletrados, incultos, e Deus está dizendo assim, mas são esses que fizeram o milagre, e vocês não. Foram eles que falaram, e 5.000 pessoas estão se convertendo, e vocês não. São esses que estão fazendo a minha vontade, e vocês não. E eu vejo hoje que muita igreja deixou de ser igreja para ser legalista, para ser uma visão profissional da fé.
E há muito deixaram de fazer a vontade de Deus. E é igreja. E é igreja. Mas deixou de ser igreja. E a segunda coisa que eu vejo aqui ainda nesse momento é que eles começam a ameaçar, né? Intimidar mesmo. Vocês estão proibidos de fazer isso. Já botei vocês na cadeia, então eu vou fazer de novo, né? E há essa atitude muitas vezes de tentar ameaçar a mim e você com os legalismos, porque você está em maldição, porque você está em pecado, porque você tem uma espiritualidade muito inferior à minha. E a gente pode medir espiritualidade? A gente pode medir santidade? Né? Tem um termômetro que encosta no cara assim, ó. Nossa, aqui chegou a 37, 40, uau, nossa, isso aqui está fervendo o negócio. 45, vai estourar o termômetro, né? Não existe isso. A minha vida diária com Deus vai mostrar quem eu sou. Pelos frutos, o conhecereis. E eu vejo que muitas vezes a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Voltar à simplicidade. Voltar ao amor de Cristo Jesus. Voltar a servir ao Senhor com alegria. E para concluir, então, eu vejo na palavra de Pedro aqui, e João, igualmente está ali junto com Pedro, com coragem, com ousadia. E diz o versículo de número 19, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eu vou ouvir primeiro você, que é apóstolo, que é sacerdote, que tem PhD, ou tem mestrado, doutorado, ou eu vou ouvir a Deus, que está ministrando, está mostrando frutos, e na simplicidade do meu coração há mudanças. Eu vejo aqui nessa palavra de Pedro, que fica claro que é impossível negar o fruto. Aquele homem estava curado. Ponto. Contra fatos, não há argumentos. O homem foi curado. 40 anos ele era coxo na porta do templo, e de repente é curado em nome de Jesus e está andando. Ponto. Você é sacerdote, você tem sumo sacerdote, você tem PhD, você tem mestrado, doutorado, mas esse homem está há 40 anos na porta do templo e nada aconteceu. 2 pescadores passaram por ele, falaram em nome de Jesus e ele se levantou. Esse homem está curado. Existem coisas na sua vida que é justamente a prova de que Deus está atuando. Só que as pessoas que se sentem incomodadas com a sua felicidade vão tentar menosprezar isso, vão tentar diminuir isso, vão tentar desqualificar a você, quando na verdade você é a prova de que Deus está agindo e está fazendo milagre hoje, a cada dia, na vida de cada um de nós. Eu vejo aqui na palavra de Pedro que Pedro está sendo fiel. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi, daquilo que eu tenho vivenciado. E apesar de eu não termos, tudo bem que a gente tem uma conta na Suíça, mas não tem milhões na Suíça, Deus tem falado na nossa vida, tem agido na nossa história. Tem uma palavra de Wells, que é um grande escritor bíblico, que ele diz que o problema que muita gente tem é que a voz dos seus vizinhos soa mais forte em seus ouvidos do que a de Deus. Infelizmente, muita gente está deixando a voz dos seus vizinhos ao seu redor falar mais alto do que a voz de Deus, que está falando ao meu e ao seu coração. E é nessa voz, a voz do Espírito Santo de Deus, que a gente tem que confiar e entregar a nossa vida. E por último, tem uma frase que me chamou muita atenção. Nós falamos de reforma, nós falamos das mudanças em Genebra. E John Knox,
é um grande reformador na história da Suíça. Nós temos o Instituto John Knox aqui em Genebra. E John Knox ele tem uma frase que ele dizia assim, que ele temia tanto a Deus. Eu temo tanto a Deus que nunca tive medo de enfrentar o homem. Isso deve chamar a nossa atenção. Eu temo tanto a Deus que eu não tenho medo de enfrentar o homem. Não importa os títulos, não importa o status, não importa a capacidade, a nobreza e a riqueza da pessoa. Eu temo a Deus. Primeiro Deus. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, nunca ninguém vai poder retirar. Se alguém disser para mim, pastor, eu não acredito em Deus. Que pena. Eu acredito. Eu acredito que Deus não age. Que pena, eu estou vendo Deus agir. Eu acredito que os milagres eram para a época dos apóstolos. Que pena, de novo, porque eu estou vendo um milagre acontecer hoje, nos dias de hoje. E assim eu vou dizer muitas penas para essa pessoa, porque ela precisa ter uma experiência com Deus. Não uma instituição, não uma igreja, mas a igreja verdadeira, corpo de Cristo. A experiência com Deus. Portanto, esse texto de Atos dos Apóstolos me chama a atenção para que eu não me dobre, não me silencie, não me intimide por causa dos sacerdotes profissionais, por causa das ações de igrejas legalistas, por causa de uma visão ensimesmada e egoísta, que a sua felicidade e a minha infelicidade está incomodando. Eu já tive uma situação que eu perguntei, até mesmo em casa, a gente passa situações que a gente se pergunta, a gente conversa muito em casa. E eu já falei assim, mas eu sei porque essa pessoa tem inveja de mim, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, né? Eu já falei aqui isso, né? Mas eu durmo em paz com Deus. Eu sou feliz com Jesus. Eu tenho alegria no meu coração. E eu não preciso de circunstâncias para ter essa alegria. Eu tenho alegria no meu coração. E por isso, nesse dia, 5.000 homens entregaram a sua vida para Jesus. Eu acho que a igreja hoje precisa dar esse testemunho, para que as pessoas ao nosso redor se convertam realmente a Jesus Cristo. Não uma instituição, não uma igreja. Porque a igreja Sal da Terra também não salva ninguém. Quem salva é Jesus.